Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Antônio Bergalo e hoje aqui vou dar sequência aos nossos estudos sobre a República Oligarca Brasileira. Bom, se você é novo aqui na plataforma, eu sou aluno terceiro ano do ensino médio, faço parte aqui do projeto Grande aos Estudos e eu dou aula de História do Brasil. E agora a gente está falando sobre a República Oligarca. Bom, esse aqui é o terceiro vídeo, uma sequência de quatro. O primeiro foi sobre a República Oligarca e a sua estrutura política e econômica. O segundo foi sobre o governo Hermes da Fonseca, que foi o primeiro que abalou, de certa maneira, essa estrutura. E o terceiro vídeo agora vai ser sobre o tenentismo, o governo Arthur Bernardes, a Aliança Liberal e tudo que envolve o fim da República Oligarca. Bom, o quarto vídeo vai ser basicamente um vídeo paralelo que não vai seguir essa cronologia sobre as revoltas populares durante a República Oligarca. Então, sim, falaremos de Canudos, mas ainda não, para ficar mais fácil, para não ficar tão longo, para não ficar tão confuso. Bom, então vamos lá. Caso você não tenha assistido as outras duas aulas anteriores, eu recomendo que assistam, porque eu vou me referenciar a algumas coisas delas enquanto eu estiver falando aqui. Bom, na primeira aula eu fiz uma lista de todos os presidentes do Brasil durante a República Oligarca e eu destaquei três. O Campos Salles foi o principal responsável por sacramentar as estruturas que perduraram durante toda a República Oligarca. O Hermes da Fonseca, que com a sua política das salvações bateu de frente com as políticas anteriores estabelecidas pelo Campos Salles, então foi o primeiro a, de certa maneira, romper com a República Oligarca. Ele que era um militar, sobrinho do Deodoro da Fonseca, e o primeiro presidente que não era um civil durante a República Oligarca. Pois o Deodoro e o Floriano Peixoto foram presidentes durante a República da Espada, que é uma subdivisão da República Velha, que é dividida em espada e oligarca. Enfim. E hoje a gente vai falar sobre o governo do Arthur Bernardes e o tenentismo. Porque o governo do Arthur Bernardes é o segundo que passa por um grande abalo da estrutura da República Oligarca, que vai ser basicamente o começo do fim. E hoje vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá entender então qual foi o contexto quando Arthur Bernardes assumiu. O Arthur Bernardes, desde antes dele ser presidente, quando ele era apenas um político importante, ele tinha uma relação conturbada com os militares por conta da veiculação de cartas falsas atribuídas ao seu nome com críticas a essa classe. Isso foi em 1921, um ano antes dele assumir o poder, que foi em 1922, e essas cartas, na verdade, foram veiculadas por inimigos políticos dele que queriam difamá-lo e conseguiram com sucesso. As cartas diziam que ele chamou o Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura, sem decoro, alguma coisa desse tipo, ofendendo um dos grandes ícones dos militares nessa época, que foi o único presidente militar durante a República Oligarca, bateu de frente com as oligarquias, e então foi uma parada que foi um evento que abalou muito a relação do Arthur Bernardes com os militares. Apesar das cartas serem falsas, eles nunca perdoaram direito. E o que, que acontece? O Arthur Bernardes ele assume o poder em 1922 após ganhar as eleições, e uma das ações dele é ordenar o fechamento do clube militar e a prisão do Hermes da Fonseca, que ele supostamente tinha atacado anteriormente. E aí o que, que acontece? A relação dele que gera com os militares piora muito, porque agora de fato ele ordena o fechamento do clube militar e a prisão de um dos cabeças, que era o Hermes da Fonseca. Bom, e a partir disso forma-se o movimento tenentista, que desempenha um papel crucial no fim da República Oligarca. O movimento tenentista era basicamente um movimento formado por oficiais de baixa patente, soldados, sargentos, cabos, tenentes, em maioria tenentes, que até que deram o nome do movimento. O movimento tenentista ele era muito mais unido pelas insatisfações com a República Oligarca do que por um projeto de país. Muitos tenentes eram liberais, seguindo as doutrinas de livre mercado, do liberalismo inglês. Muitos estavam no espectro político mais à esquerda, socialistas, comunistas, sociais-democratas. Então não era um movimento homogêneo, muito pelo contrário, um movimento muito heterogêneo, com vários interesses ali dentro. E eles eram unidos pelo que eles não gostavam, que era a República Oligarca. As principais críticas eram ao sistema jurídico que eles afirmavam ser imparcial, ser falho, ao a descentralização do poder e o excesso de poder das províncias, dando margem para os coronéis basicamente fazerem o que eles queriam. A corrupção exacerbada durante a República Oligarca, como a gente abordou anteriormente, ocorreu em diversos casos, justamente porque os coronéis tinham muito poder regional e basicamente podiam fazer o que quisessem em suas áreas.
E também a falta de influência que os militares tinham nessa época. Eles não tinham muito poder político, visto que o governo era majoritariamente dominado pelas oligarquias. Então, as principais reivindicações dos tenentes eram essas. E, bom, o marco inicial do movimento tenentista é o levante dos 8 fortes de Copacabana. O Forte Copacabana, para quem não conhece, eu sou carioca, o Forte Copacabana fica ali no Posto 6, Ipanema, nos principais pontos turísticos do Rio. E o que aconteceu nesse dia, nesse 5 de julho? 17 militares e um civil marcharam em direção ao Leme, outro ponto turístico do Rio de Janeiro, que fica no lado oposto da orla de Copacabana. E eles marcharam como uma forma de protesto contra a República Oligarca por conta de todos aqueles aspectos que a gente já tinha abordado, e especificamente contra o Bernardes, que era o inimigo dos militares na época. E o que aconteceu? Eles foram fortemente reprimidos, teve conflito, teve violência ali no meio da parada de Copacabana, e foram reprimidos, acabaram sendo presos, e esse foi tido como marco inicial no movimento tenentista. Vou passar aqui. Essa foto aqui no canto superior direito, ela mostra esses 18 tenentes, aliás, 17 militares e um civil, marchando pelo cartão postal, que é a praia de Copacabana, aí pelo calçadão e pelo asfalto. Então, em 1922, a gente tem o marco do início do movimento tenentista, que é esse levante dos 18 do Forte. E exatamente 2 anos depois, 5 de julho de 1924, tem o início da Revolução Paulista de 24, que foi a segundo grande movimento marcante dos tenentistas e talvez o mais importante deles. Vocês vão perguntar, por quê? Bom, porque foi basicamente o maior conflito urbano da história do país há menos de 100 anos. São Paulo virou uma zona de guerra civil, como literalmente uma guerra. Foram 500 mortos em 23 dias, o que é um número altíssimo, assim. Conflito urbano armado entre as tropas dos tenentes, dos militares, tenentes ligados aos militares, alguns de alta patente, outros não, e o exército legalista do Arthur Bernardes, que era o exército aliado ao governo federal. Então era basicamente uma briga entre militares e militares, só que uns insatisfeitos com a República Oligarca e outros, esse exército que ficou conhecido como exército legalista, aliados ao Arthur Bernardes. Bom, São Paulo chegou a ser bombardeada pelo governo federal. É uma coisa muito doida de imaginar hoje em dia. A maior centro político, financeiro, econômico, social do país, a maior cidade do país, na época e hoje em dia também, foi bombardeada durante basicamente uma guerra civil. E bom, os tenentes que lutavam, né, na Revolução de 1924 exigiam a renúncia do Arthur Bernardes. Eles diziam que só dariam fim a essa revolução, ou guerra civil, como vocês quiserem chamar, com a renúncia do Arthur Bernardes. E isso não aconteceu. Acabou que as tropas legalistas reprimiram fortemente o movimento e os tenentes foram derrotados. Só que a Revolução de 1924 ela foi basicamente um ensaio para o que viria a acontecer 6 anos depois, quando a República Oligárquica de fato chega ao fim. Mas já já a gente vai falar disso. Então, apesar dos tenentes serem derrotados nessa Revolução de 24, o legado que ela deixa é muito importante para o fim da República Oligárquica e ela foi de fato muito importante, apesar de não trazer a vitória para os tenentes na hora. Teve um grande auxílio na mudança de curso da história do Brasil que vai ter alguns anos depois. Bom, o terceiro ato, vamos dizer, o terceiro grande evento de destaque, grande movimento de destaque do tenentismo foi a Coluna Prestes. Bom, assim que a Revolução de 1924 acaba e os tenentes são derrotados, o Miguel Costa, que foi um dos principais oficiais, um dos principais líderes dessa revolução pelo lado dos tenentes, se une ao Luiz Carlos Prestes, que sim, é o mesmo Luiz Carlos Prestes que acaba virando presidente do Partido Comunista Brasileiro depois de algum tempo, um dos maiores opositores do Vargas. Tem várias histórias envolvendo ele e o Vargas, mas isso, algumas bem sombrias, inclusive, mas isso é um assunto para as aulas sobre o Vargas, que inclusive já estão disponíveis na plataforma, não fui eu que dei, foi o André, também um excelente professor, então quem tiver dúvida, quem quiser estudar, temos 4 vídeos sobre a Era Vargas aqui, mas enfim, isso é outro assunto. E o que acontece? Essa coluna, ela marchou por mais de 25 mil quilômetros no país. É muita coisa, passando por 13 estados, se opondo à República Oligárquica como movimento de oposição
para, de certa maneira, afirmar que a insatisfação com a República Oligarca, através dessas marchas, muitas vezes envolveram conflitos com as tropas aliadas ao governo e etc. E depois de 3 anos, 2, 3 anos, a coluna começa em 24, 25 por ali. Os principais membros acabam se exilando na Bolívia depois de muita perseguição e depois de marchar muito, né? E é aí que o Prestes começa a se aproximar das ideias de esquerda, acaba se tornando comunista e, enfim, o resto é história, literalmente. Bom, é aqui à esquerda a gente vê uma foto de uma barricada no meio da cidade de São Paulo com as tropas dos tenentes do lado de trás, mostrando que era literalmente uma zona de guerra. E ali no canto inferior direito a gente tem uma foto de alguns membros da coluna Prestes que marchou em oposição à República Oligarca por tantos milhares de quilômetros aqui no país. Então agora vamos falar propriamente do fim da República Velha, que acontece com a Revolução de 30. Mas antes de a gente chegar na Revolução de 30, vamos falar sobre os antecedentes. E o primeiro deles, e o mais importante, é a formação da Aliança Liberal. Bom, como é que esse grupo político se forma? As oligarquias menores, a exemplo da Paraíba e do Rio Grande do Sul, estavam fora da órbita de poder. O poder era basicamente controlado por São Paulo e Minas Gerais, como a gente viu por aquela dicotomia do café com leite, em que os principais estados com maior poder econômico e político se revezavam no poder. Mas essa situação muda em 1930, quando o que acontece? O Washington Luiz, que foi o sucessor do o Arthur Bernardes, apesar de muita treta, muita confusão com os militares, não é deposto, ele governa até o fim do seu mandato, e o Washington Luiz assume. O Washington Luiz era um paulista. E o que que acontece? Como a gente viu na primeira aula, eu espero que se vocês não viram, assistam. É, Depois que um paulista chegar ao fim do seu mandato, ele, por meio daquela combinação daquele jogo político de alianças, ele deveria indicar um mineiro. O que não acontece nesse caso. O Aston Luiz indica o Júlio Prestes, que era outro paulista como candidato a café com leite. O que que acontece? A oligarquia mineira não fica contente com isso, fica extremamente revoltada, rompe com a paulista, acaba com a política do café com leite e une-se à oligarquia gaúcha paraibana. E o que que acontece? A Aliança Liberal, que é o nome dado a esse movimento, essa união entre essas três oligarquias, lança a chapa Getúlio Vargas, um gaúcho com o João Pessoa, um paraibano, para concorrer como oposição ao Júlio Prestes. E agora vamos lá para a Revolução de 30 propriamente. As peças já estão no tabuleiro, mas ainda a Aliança Liberal ainda era só um movimento de oposição dentro do âmbito democrático. Mas aí o que que acontece? O Júlio Prestes é eleito presidente do Brasil e a Aliança Liberal não se conforma com isso e acusa a eleição de ser fraudulenta, acusa a eleição de fraude. E o que que acontece? A Aliança Liberal, que antes era um puro movimento político de oposição, acaba se tornando revolucionária e falam que vão partir para o conflito. Bom, eles se unem com os tenentes, foi por isso que eu afirmei que a Revolução de 1924 é extremamente importante para o processo que leva ao fim da República Velha, porque os tenentes que perderam ali naquele conflito acabam se juntando a um novo grupo que se forma para derrubar a República Oligarca. Então, apesar daquela derrota, o legado que eles deixam é muito importante e essa união com a Aliança Liberal também, que só pôde ocorrer porque eles acabaram perdendo aquela revolução, aquela guerra civil, como vocês quiserem chamar, mas já estavam nesse contexto de insatisfação e acabam se juntando a esse novo grupo. Bom, mas o que de fato engatilha, o que de fato é o estopim dessa revolução? Bom, as peças já estavam no tabuleiro, a temperatura já estava altíssima e a qualquer momento poderia estourar um conflito. E isso acontece quando João Pessoa, vice da chapa do Vargas, é assassinado. E o assassinato dele é muito interessante, é uma história muito interessante porque, bom, o que que aconteceu? O João Pessoa ele era governador da Paraíba. E quando ele assume o governo, ele entra num movimento de tirar o poder das oligarquias locais. E ele começa a desarticular o jogo político de coronéis, colocar mais supervisão, é, e acaba centralizando mais poder na figura dele. Ele nunca rompe oficialmente os coronéis, mas acaba limitando o poder deles. É claro que isso deixou muita gente satisfeita. E na época ele tinha um rival político muito notório chamado João Dantas, que era um aliado desses coronéis, que obviamente ficou insatisfeito quando perdeu o poder. E o que que aconteceu? É, O escritório desse João Dantas um dia foi invadido e vários documentos confidenciais vazaram, muitos pregando, aliás, denunciando casos de corrupção, etc. E colocou o João Dantas na Berlinda, numa saia justíssima. E o que que acontece? Na época, até hoje a gente não pode afirmar se isso é verdade ou não, correu o boato não, a acusação de que o João Pessoa tinha ordenado essa invasão ao escritório do João Dantas.
É, Só que o que que aconteceu? É, Além dessas cartas que colocavam o João Dantas numa posição ruim, vazaram algumas cartas de amor dele com uma professora paraibana na época. E o que que aconteceu? Ele levou o pessoal, né? Claro, estavam divulgando a vida amorosa dele foi a público, ele se sentiu extremamente constrangido com isso. E o que que ele fez para se vingar do seu rival, que supostamente tinha ordenado a invasão do seu escritório? Até hoje a gente não sabe se é verdade. O João Dantas assassina o João Pessoa em Recife, Pernambuco, em uma cafeteria. E aí, o que que acontece? O João Pessoa acaba virando um mártir. A Aliança Liberal afirma que ele foi assassinado por uma conspiração da República Oligarca, que não queria perder o poder, e estava conspirando contra a Aliança Liberal, quando na verdade foi mais uma briga pessoal de poder regional, não era como se fosse uma conspiração em escala nacional para evitar a perpetuação da Aliança Liberal no poder. Então, o que que acontece? A Aliança Liberal toma esse assassinato do João Pessoa como um gesto político e acaba o tornando um mártir, e isso acaba engatilhando e aumentando ainda mais os ânimos, acirrando as disputas e engatilha a Revolução de 30, a Revolução começa, o Washington Luiz é deposto, o Júlio Prestes nunca chega a assumir o poder e o Getúlio Vargas torna-se presidente, dando início à primeira era Vargas, que vai de 30 até 45. Bom, e aqui vamos a umas fotos, esse aí no meio é o Vargas, com esse uniforme, e isso é ele logo depois da Aliança Liberal ser vitoriosa nesse conflito, da Revolução de 30 ser bem sucedida, ele assumiu o poder e ele junto com os aliados dele, e foi aí que essa foto foi tirada. E essa foto de baixo talvez vocês reconheçam porque é a bandeira da Paraíba, um dos estados brasileiros. Só que talvez vocês não saibam o simbolismo que está por trás dela. É a faixa preta, que ocupa um terço da imagem, representa o luto pela morte do João Pessoa. A faixa vermelha, que ocupa dois terços da imagem, representa a Aliança Liberal, o simbolismo para a Aliança Liberal, a cor vermelha. E o verbo nego, primeira pessoa do singular, eu nego, mas aí só está escrito nego, é referência à não aceitação da Paraíba da indicação do Júlio Prestes por parte do Aston Luiz e muito menos da eleição dele. Então tá aí, a Aliança Liberal está profundamente ligada, aliás, tem tudo a ver com a bandeira da Paraíba. E bom, essa foi a aula de hoje, a parte teórica acabou e agora vamos fazer um exercíciozinho só para consolidar o que a gente viu sobre tenentismo hoje e depois vamos encerrar. Bom, Mackenzie 2007. Dos fatos históricos referidos abaixo, um não se inclui antes de compuser o movimento tenentista. Assinale-o. Vou deixar para vocês, dar um tempinho para vocês lerem. E aí, já conseguiram pensar numa resposta? Bom, vamos lá então, vamos ler aqui as opções. A sublevação de alguns jovens oficiais do Forte Copacabana em julho de 1922, na qual ganhou notoriedade o episódio dos 18 do Forte. Esse fato histórico está diretamente ligado ao movimento tenentista, inclusive é visto como marco inicial dele. Então, essa opção está errada, porque ela se inclui sim. Opção B. A chamada Revolução Paulista de julho de 1924, cujo propósito era declaradamente a derrubada do presidente Arthur Bernardes. Também intimamente ligada ao movimento tenentista, a opção não está correta. C. A formação de uma coluna armada no Rio Grande do Sul em 1924 a 1925, que se uniria em seguida à coluna paulista. Bom, a gente não falou disso na aula de hoje, porque não é um ponto importante. Mas então a gente vai deixar aqui em espera, porque, assim, coluna armada, semelhante à coluna Prestes, o período é parecido, então talvez. Vamos ver as outras opções. Opção D. A longa marcha pelo interior do Brasil entre 1925 e 1927 da coluna Prestes, cujo principal líder se veria depois envolvido numa aura de heroísmo, a do Cavaleiro de Esperança. Coluna Prestes, 1925-1927, de fato ligada inteiramente ao movimento tenentista. E agora vamos às opção E. Os levantes em Natal, Recife, Rio de Janeiro, em novembro de 1935, nos quais se destacou a figura de Luiz Carlos Prestes. Bom, estamos entre a opção C e E, mas pelas datas dá para a gente matar. Apesar do Prestes ser uma figura importante do tenentismo, em 1935 ele já fazia parte do movimento comunista. E em 1935 o que acontece é a intentona comunista, que é uma tentativa de deposição do Vargas para a instalação de um governo comunista que, como mostra a história, não foi bem sucedida. E então, mesmo que você não soubesse disso, nessa questão, a partir das datas, da semelhança, coluna armada, você vê a data 24 a 25, você percebe uma semelhança com outras características,
outros movimentos que ocorreram durante o tenentismo. E a opção E, você vê 35, que o Vargas já está no segundo governo dele, no governo constitucional, então nada a ver com o contexto em que surge o tenentismo. Então a opção certa, a letra E, não se inclui entre os que compuseram o movimento tenentista. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham esclarecido o que vocês não sabiam acerca do tenentismo e do fim da República Oligarca. E que vocês tenham se divertido, ou se não se divertido, ao menos aprendido alguma coisa. Por hoje eu fico por aqui e a próxima aula vai ser sobre as revoltas populares durante a República Oligarca. Um abraço.